né, porque nós estávamos esperando os alunos se matricularem, e no nosso curso, ele permeia todos os cursos da instituição. Vou me apresentar, eu sou o professor Ailton Ferreira Cavalcante. A minha formação é em Direito também. Eu me formei primeiro em Administração e em Matemática. Depois, eu fiz Pedagogia, eu fiz Ciências Contábeis e fiz Direito. Sou mestre, fiz as disciplinas do doutorado. Fui coordenador em várias instituições no Distrito Federal, trabalhei em várias instituições, o UNB, CEUB, o DF, me aposentei no Banco do Brasil, fiquei 36 anos no Banco do Brasil, no magistério nós temos mais de 30 anos. Semestre passado, era o coordenador de administração dos cursos da área de ciência gerencial. E esse semestre estou coordenando o curso de Direito. Sou avaliador do MEC por mais de 20 anos. Nós formatamos o projeto pedagógico da faculdade JK, juntamente com a professora Magna, e a proposta pedagógica, primeiro, ela está alinhada com o que tem de mais moderno. Muitas vezes vocês podem estar se perguntando por que eu vou estudar Direito, na introdução à disciplina de Introdução ao Direito, num curso de enfermagem, num curso de farmácia, num curso de radiologia, num curso de pedagogia. No curso de Direito, as pessoas podem até falar, não, tem alguma coerência. Mas, para falar sobre isso, sobre o porquê estudar Direito no curso, nós voltamos lá na proposta do MEC, né? E no próprio modelo americano que norteia toda a nossa formação acadêmica, a formação dos alunos, né? Principalmente para a Ariana, que estava com bastante dificuldade, a Janaína, eu não estou vendo aqui, né? Ela fez uma série de questionamentos, né, em relação ao curso e tudo. Infelizmente, eu não estou vendo aqui, mas a mensagem vai ficar gravada para todos, né? E tudo. Aqui a gente tem apenas 5% do que poderia estar participando. No modelo americano, ele pressupõe que a formação do aluno tenha também uma formação para a vida, uma formação para o mundo do trabalho. Então, nos sinais do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, pressupõe que o aluno tenha, inicialmente, uma formação básica, que é a preparação do aluno para a vida acadêmica. Depois, uma formação profissional, uma formação complementar e temas transversais. Isso se expressa também lá no ENAD. O aluno vai passar por um ENAD. Vocês, nos diversos cursos, seja de Direito, seja de Economia, qualquer área, radiologia, pedagogia, quando você se formar, você vai ter que fazer um ENAD. Esse ENAD é uma avaliação do seu curso, ele avalia todas as instituições no país. O que significa avaliar todas as instituições no país? E daqui a pouco vai acontecer isso com vocês. Você vai ter um carimbo lá no verso do curso sobre a nota que o seu curso tirou. E a nota que o seu curso tirou vai ser uma nota coletiva, vai ser uma construção coletiva. E como é feito a análise? São 40 questões. 10 questões, 25% do curso, é destinado para a preparação para o aluno para a vida acadêmica. Aí você vai ter disciplinas de sociologia, antropologia, direito, economia, psicologia. É a preparação para o aluno, do aluno para a vida acadêmica. Na faculdade JK, nós construímos um currículo, eu estou pegando aqui a matriz curricular, nós construímos um currículo que, nesse primeiro ano, tivéssemos um tronco comum, como a maioria das instituições, e contemplasse uma formação plural, independente
no curso que o aluno está fazendo. Então, no primeiro ano de curso, vocês terão uma disciplina fundamental, que é desenvolvimento pessoal e profissional. É dada hoje na faculdade pelo professor Expedito. Alunos de vários cursos entram nessa disciplina, e a importância, e a gente está vivendo tempo de pandemia, e tudo é uma situação muito difícil, porque o encontro, às vezes, ele é necessário para você esclarecer dúvidas, né? Essa disciplina, ela permite, a partir da pluralidade de alunos de vários segmentos, ela permite que você trabalhe o desenvolvimento pessoal, o profissional, a construção da carreira, onde você se situa, o que você quer para o futuro, como você quer se diferenciar enquanto profissional. Tem uma disciplina também que é presente em todos os cursos, que é o raciocínio lógico. Ah, professor, como é que eu vou lá na pedagogia estudar raciocínio lógico? Vai ter parte matemática? Sim, vai ter. Que é também uma preparação para o mundo do trabalho e tudo, para a vida futura. Tem uma disciplina de psicologia que vai permear todos os cursos, a metodologia de estudo, empreendedorismo e novos negócios, que todo mundo vai ser o seu próprio empreendedor. Fundamentos de redes sociais, responsabilidade social e sustentabilidade, cultura, sociedade política e, por fim, vou falar da nossa disciplina, puxar a sardinha para o nosso lado, que é a disciplina de introdução ao estudo do direito. O que se propõe essa disciplina enquanto cidadão? Nós, todos os cidadãos, para viver em sociedade, ele precisa de leis, de regulamentos, de normas, de regras. Ele não está à parte na sociedade. Então, quando o aluno hoje, por exemplo, vai numa rede social e alguém coloca lá um fake news, eu já vou te dar a palavra, uma fake news, uma situação dessa, você está sujeito, e você coloca um simples curtir ali, você está sujeito a todas as consequências daquele seu ato. A gente começa num ponto de vista da disciplina mais filosófico, o que é o direito, a norma, a lei, o que é uma proposta de emenda constitucional. Neste início de curso, houve um equívoco quando foi montado a plataforma. Eu já venho dando essa disciplina há pelo menos uns 15 anos, nos diversos cursos, e é uma disciplina básica também para concurso, seja em qualquer área que você for fazer, e tudo. É uma preparação também nesse nível. Na hora de montar a plataforma, ela capturou, por exemplo, uma entrega de um trabalho, que seria no dia 30 de agosto. Ninguém viu isso. E tudo, estava esperando. E tudo, eu postei bastante material de leitura, e eu costumo fazer essas inserções, só que eu estava esperando a turma matricular, definir quem seriam os alunos. Isso agora a gente já começou, já tem condições de estar falando, e todo mundo ficou doido. E numa fala de um slide, o material está lá no YouTube, sou eu que gravo aqueles materiais, eu coloquei o link até para facilitar, tem lá uma parte que a gente pedia, né, a comparação entre o direito americano e o direito brasileiro. E aí deu aquele equívoco todo, e tudo, e gente mandando. E outra coisa, viu, pessoal, que eu também tenho que falar, quando eu converso no particular com um aluno, com qualquer um, isso não dá o direito da pessoa pegar a minha fala e reproduzir no grupo, porque você está falando com a pessoa num contexto, quando eu pego aquilo ali e jogo para o grupo, e eu precisava falar isso, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu pego, descontextualizo um item que a pessoa falou e jogo no grupo, isso vai só semeando discórdia, e a pessoa pode estar sujeita até a um processo por estar fazendo isso. Então, eu vi, por exemplo, alguém pegou
a minha fala, eu estava conversando com a pessoa e jogou lá no grupo. Isso não é uma atitude bacana, mas vocês estão aprendendo, são aprendentes, e a gente precisa falar sobre isso. O nosso ponto da disciplina, não estou aqui para massacrar ninguém e tudo, não é uma situação de aprofundar, nós vamos dar tópicos, vamos dar noções e tudo no âmbito da disciplina e tudo, até porque o meu papel aqui é tentar equalizar os diversos grupos. Você queira ou não queira, você vai conviver com direito, com raciocínio lógico, com relacionamento, com as ideias contrárias e tudo. Então, são pontos que a gente tem que estar trabalhando, tem que estar conversando e tudo. Existe, no curso, eu postei também uma netiqueta, né? Enquanto você vai se relacionar numa rede social, tem uma netiqueta, tem um conjunto de regras para a gente se relacionar e tudo. Quem pediu a palavra foi o Michel, ficou à vontade, a gente está numa conversa. Está fazendo pedido, mas não está conseguindo entrar. Quem tiver precisando entrar, tenta novamente e a gente vai permitir. Tá? É importante, por exemplo, enquanto a gente está falando, estar com a câmera ligada e tudo, né? Estar com a câmera ligada é uma coisa importante. Essa gravação será postada, né? Vai ser postada para vocês e tudo, e a gente vai fazer uma introdução à disciplina. E eu gostaria, antes da gente estar falando da disciplina propriamente dita, né, de ouvir vocês e tudo. Em relação à disciplina, né, como a gente trabalha? Eu vou postar material, né, os pontos importantes, às vezes não tem conexão entre um ponto e o outro. A menina falou, professor, eu não estou vendo aqui o link, numa hora de um slide, busca outro slide. Claro, nós estamos falando de assuntos diferentes, interrompe aquele, vai um novo, e vai ter muito material. Aluno de curso superior é agente da sua própria formação. E a pergunta que eu sempre falo com os alunos é o seguinte: onde estamos? Para você chegar até aqui, teve toda uma história. Como você se enxerga daqui a 10 anos? E como você vai procurar essa formação? Como você, qual profissional você se identifica e tudo, né? Michel, fala com o Michel para tentar entrar, que eu vou autorizar para ele tentar no segundo link, né? Está colocando aqui que ele está tentando e não está conseguindo. Pode para tentar esse link aqui. Ele vai conseguir entrar. Bom, pessoal. Então, em linhas gerais, eu gostaria de ouvir vocês. Gostaria de ouvir vocês e tudo. Quem puder, manda para ele lá o link lá na página. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para ele poder entrar. E fez foi travar aqui, pessoal. Voltou. Bom, pessoal, gostaria de ouvir vocês. Tem alguma pergunta, algum ponto que vocês queiram falar? Oi, professor, bom dia. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada.
É a minha primeira aula com o senhor, então estou aqui para aprender, para participar. Legal. E é isso. Tiago, tem algum ponto que você quer colocar? Professor, a minha dúvida era, assim, foram esclarecidas com a explicação do senhor, que era referente a esse trabalho mesmo, que tinha essa data lá, dia 30 de agosto, e eu acompanhei a aula introdutória que o senhor postou lá, que eu acredito que foi uma aula gravada para o primeiro semestre, né, de Isso, 2021, que referente foi. às datas mencionadas lá, que era para o primeiro semestre. E também, assistindo às outras aulas, eu percebi, assim, um desnexo, porque no início de uma aula falava assim, na aula passada a gente viu sobre isso, 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 e não tinha, mas aí eu consegui ver no YouTube, eu assisti 3 aulas. Mas Certo. assim, a maior dúvida era referente como que vai funcionar mesmo questão de nota, questão de trabalho. Essa é a questão que eu acho que a galera estava mais preocupada, por conta até Certo. dessa data, né? Não, tranquilo, mas nós temos uma ementa, um plano de curso, as gravações que eu coloquei do período anterior tem pontos importantes ali, a leitura, né? Tem pontos importantes, por exemplo, a norma, a fonte, o que é o direito, ele dá uma geral e tudo. E a gente vai, o Michel está conseguindo entrar, e a gente vai retomar ponto por ponto. Como vai ser a avaliação? Eu vou postar para vocês atividades, esse final de semana eu já atividade vocês vão ver todos os pontos, né, onde a gente deve trabalhar. Vão ser perguntas, vou ter lá 20 questões gerais do direito, onde você vai ficar livre essa abertura, com alternativas de A até E, e com 3 tentativas. Com base nessas perguntas, se eu coloco 20 questões, eu vou selecionar umas 7, mais 2 ou 8, 3 discursivas, para você postar e eu atribuir a nota. A gente tem que avaliar vocês de alguma forma. Então, essa seria a dinâmica. Os vídeos que foram dados, eles são importantes por um outro contexto, no contexto do semestre passado e tudo, mas são importantes, que é o projeto de emenda constitucional, que está aí, está cada vez mais presente. A introdução à disciplina são 40 minutos, às vezes o som não ficou muito bom e tudo, então, para esse semestre, eu dei jeito de arrumar aqui um local melhor para gravação. Só que com a pandemia, mudou tudo, né? Até a forma de fazer. Normalmente, a gente reunia todo mundo no auditório e conversava, tinha outras atividades e tudo. Isso mudou a forma de fazer educação e tudo. E todo semestre, em todas as disciplinas, vocês vão ter uma disciplina EAD. Vocês vão ter uma disciplina EAD. Ela vai estar presente aí no curso. E a gente vai ter que aprender a trabalhar com a EAD. Aliás, o mundo do trabalho mudou. Hoje as empresas, né, com home office, monta uma empresa em São Paulo, trabalha alguém do Rio Grande do Sul, alguém que está em Miami, alguém que está em Fortaleza. São todos colegas de mesma empresa e trabalham de forma virtual. Isso vai ser cada vez mais uma
constante em nossa vida. Né? Perguntas, pessoal? Momento para pergunta. Professor, posso falar? Pois não. Pode, à vontade. Complementando aí o que o Thiago falou, na verdade eu não fui tão além como ele, né? Que ele ainda assistiu seus vídeos pelo YouTube, porque acaba que se eu fizesse isso, eu ia estar estudando coisa que nem o que o senhor postou aí na plataforma. Mas a dúvida é a mesma que eu tinha dito para você, quando o senhor falou aí das mensagens que foram colocadas no grupo, foi eu que coloquei. Eu coloquei a sua resposta porque era uma dúvida de todos. O senhor não estava no grupo ainda. E depois que você entrou, é tanto que eu até Não, falei que já o senhor estava. tinha que estar no grupo, né? Para você estar ouvindo todo mundo. Então, assim, eu poderia falar o que você me disse, mas eu preferi mandar a mensagem para não tirar nenhuma vírgula daquilo que foi falado, porque era uma dúvida de todos. E, assim, o meu questionamento em relação ao que está lá postado na plataforma é o seguinte: já tive aula EAD, eu sei perfeitamente que a gente tem que estudar mesmo, o material é posto e a gente tem que correr atrás. Mas o que trouxe dúvida foi em relação aos vídeos, porque, assim, eu acredito que foi ótimo se eu colocar os vídeos. Porém, quando a gente coloca um vídeo, a gente quer o material acompanhando aquela aula que você deu. E isso é que trouxe dúvida, porque os vídeos não acompanham os materiais que você postou, entendeu? É, quando a gente trabalha com a disciplina Introdução ao Direito, você pensa o seguinte: cada tópico daquele ali, no direito, né, os livrinhos do direito, eles têm cada um 1000 páginas. Nós selecionamos pontos, obviamente nós não vamos ter condições de abordar tudo, porque um curso de direito você leva 5 anos para fazer, e não é um curso de direito, né? É uma introdução, são fundamentos, e eu vou selecionar pontos que são importantes, e que continuam importantes, e que são necessários para a formação de qualquer profissional, em qualquer área. É isso que se propõe a disciplina. Muitas vezes você não vai ter muito link. Você vai ter situações lá, professor, você falou de PEC, agora você falou de Maria da Penha, agora você falou de acordo de não persecução penal, agora você falou de educação, da LDB. Ariana, você é da pedagogia? Isso. Então, na pedagogia, por exemplo, eu poderia falar de educação corporativa, e aí eu vou falar sobre o direito do trabalho, os requisitos de empregabilidade no novo. Então, é muito amplo. Na medida do possível, a gente vai fazendo esses links. Eu coloquei lá o vídeo Introdução ao Estudo, que é um vídeo importante, são 40 minutos de vídeo e tudo. Tem lá, porque naquele período a gente estava fazendo link, agora você faça isso, desconsidere aquilo, são os pontos, o que é norma, o que é lei, o que é regra, a teoria tridimensional do direito, que está cada vez mais presente. Eu quero conversar sobre a disciplina. E de agora para cá, já sabendo, por exemplo, que a disciplina ela tem 180 alunos, e estava esperando montar a turma, a forma de trabalharmos isso vai ter que ser diferente. Uma disciplina EAD, óbvio, é muito difícil atender individualmente cada aluno, e é assim mesmo que funciona, às vezes você dá aula para 1000 alunos e tudo. Eu vou ter que fazer os assuntos mais genéricos, e vocês vão ter que também ter uma certa autonomia quando se entra num curso superior, Massara. É isso que eu quero dizer para vocês. Todo dia você tem que estudar. No mínimo 2, 3 horas por dia, se você quer se destacar no processo. E da nossa parte também, todo dia eu estudo. Eu tenho 30, eu já me aposentei, né? Eu fiquei 36 anos no Banco do Brasil, eu tive 10 anos na presidência da República e tudo, e nesse período sempre trabalhando, sempre estudando e tudo. Eu aproveito cada momento, e é o que vocês vão ter que fazer também.
E da nossa parte, nós vamos adequando, sempre que for necessário, nós teremos esses encontros para falar da disciplina, para o fechamento, de imediato, as atividades, se isso aí foi falha, eu reconheço, e tudo, mas eu estava esperando montar a turma, como ia ficar, e tudo. E pretendo atender cada um. A gente tem o canal direto, tem lá o grupo, os questionamentos. Se eu não puder responder na hora, eu responderei depois. Procurem observar os horários, porque às vezes mandaram mensagem 2 horas da manhã, gente. 2 horas da manhã, o meu WhatsApp é particular. E como eu tenho um escritório aqui de advocacia, às vezes você fica plugado, né? Eu faço muita coisa pro bono na área de saúde, né? Tem pessoa que precisa de um liminar, uma UTI, e tudo bate aqui na porta. Então, quando toca de madrugada, você já fica ligado, né? E tudo. Isso. Enfim, Ariana, suas ponderações foram colocadas e tudo, e a gente vai trabalhar dessa forma. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente dar uma geral na disciplina? Pretendo fazer isso ainda. Eu gostaria que a Janaína estivesse aqui, mas hoje ela não está. Professor, permite? Claro, fique à vontade. Professor, eu sou aluno do Direito, primeiro semestre. Ok, eu lembro. Essa situação de AD é novidade para mim, né? Certo. E assim, já estou adquirindo conhecimento a aprender. Eu não sei se tem trabalho, né, de introdução ao direito. Não consigo entrar nos vídeos. Realmente eu estou leigo nessa Perdido, situação. né? Estou perdido mesmo, professor. É assim, eu tenho que me Olha adaptar. só. E aí o que acontece? Tem um trabalho que já foi passado, professor? Não teve nenhum trabalho. Porque Nenhum trabalho? essa foi não, ainda não. Este final de semana, eu vou fazer um trabalho para vocês na plataforma, né, onde você vai clicar com 20 questões. Aliás, já estou com ele pronto, não coloquei porque eu precisava ter essa conversa. E também vou colocar 2 pontos para vocês refletirem sobre o direito. Normalmente, essa é uma disciplina introdutória, ela não veio para reprovar alunos, mas no sentido de contribuir e de preparar. Se você fizer o mínimo da disciplina, você vai ser aprovado, mas a gente não quer aprovação só, que ela seja realmente importante para vocês, que vocês despertem. No teu caso, você está fazendo o direito porque você já teve esse chamamento para a disciplina. Mas os outros profissionais que não são da área do direito, que eles despertem para isso. Despertem para o empreendedorismo, para a importância das leis no país, para as regras, das normas, do respeito, da atitude. É nesse sentido. E em relação à disciplina, as atividades começam agora. O que vocês fizeram foi um pré-treino, um aquecimento, as leituras, tudo que eu faço, eu coloco lá no YouTube também, e quem postar tem de outras disciplinas lá, mas aqui eu pedi a leitura, vai estar lá. Por exemplo, eu atuo muito na área penal, na área criminal, processo, e atuo muito na área de saúde. Então, eu coloco muita coisa lá de criminologia, sobre os riscos, por exemplo, lei de proteção aos dados, sobre postagem na internet, algumas dicas importantes de tudo. Que as pessoas, quando vão lá, elas estão sujeitas a processo, estão sujeitas à persecução penal. E é complicado. Então, a gente tem que estar alertando quem está chegando também. Em tudo. Quer ver uma situação? Olha só. Vocês têm acompanhado, todo mundo está acompanhando a CPI, todo mundo hoje
O país está bem instruído, né? Quando se fala em STF, todo mundo sabe que tem 11 ministros, a gente vai falar a composição, né, de cada tribunal desse, o que é cada lei, o que representa, mas todo mundo sabe o que representa, né? Tem uma noção. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse processo legal, né, e tudo. Essa semana teve depoimento, do motoboy, lá que sacava dinheiro e tudo. E teve um depoimento de um parlamentar que não foi, uma pessoa que faltou à comissão parlamentar de inquérito porque o médico estava doente. Na mesma hora, o presidente da CPI ligou para o médico e falou: você emitiu aqui um atestado e a pessoa está bem. E olha só, um profissional do outro lado se complicou. Imagina o seguinte: qualquer um de nós está sujeito. Imagina quem está se formando em contabilidade. A pessoa chegou lá e pediu para emitir lá uma declaração de rendimento. E a pessoa emitiu. Está complicado, às vezes vai perder todo o registro com uma situação dessa, que a gente tem que atentar à questão da ética e tudo. E no curso a gente vai discutindo isso e de forma mais sistematizada. Eu quero, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer compartilhar aqui uma tela e falar um pouco da disciplina. Eu quero fazer mais uma pergunta, professor. Pois não. Como é que vai ser a forma de avaliação? Vai ser atividades e prova? Olha, vocês vão ter 3 pontos de atividades e 7 pontos de avaliação. Tudo vai ser o ambiente virtual. Então, por exemplo, você vai ter lá questões discursivas. Vai ter lá 2 pontos ou 1 ponto de questões discursivas e 2 pontos de questionário. Desse questionário, você vai ter lá 3 tentativas. Você, fazendo a primeira, você vai pesquisar, obviamente. Hoje a ideia é essa, é você buscar, porque o direito ele te permite isso. Pesquisa, né, vai te permitir isso. Você vai pesquisar e vai produzir. Tá? Essa que é a ideia. Ok, obrigada. E 7 pontos à prova. Pode falar, Fernando. Bom dia, professor. Bom, que é o Fernando, curso de Direito. Sobre as aulas que estão postadas lá na plataforma, assisti todas, li todos os slides, eu gostei muito, sempre gosto do curso de Direito, né? Vai contar como aula mesmo, ou só foi um material a mais? Vai contar como aula, são aquelas 3, que é E agora eu vou detalhando cada coisa daquela que foi postada, por exemplo, introdução ao estudo de direito. A gente vai dar algumas atividades de aprendizagem, porque no EAD o aluno vai ser muito mais autônomo. Eu vou colocar lá links para saber mais. Quem quiser saber mais e aprofundar, ótimo. Quem é da área do direito, eu sugiro que aprofunde. Quem não é da área do direito, teve uma noção e tudo. Mas vai gostar tanto que também vai querer pesquisar. Conhecimento nunca é demais. E aí, a forma para você saber, professor, tem um monte de coisa. O que é fundamental? Vai estar expresso lá nos exercícios. Aquilo ali é o mínimo que o curso propõe a fazer. Tá claro, Fernando? Professor, é o Michel. Pois não, Sim. Michel. Professor, o senhor é o coordenador do Direito? Isso, eu coordeno o curso de Direito. Não sei se foi o senhor que fez a minha avaliação de matéria, né? Para ver se aceita algumas matérias. E aí, o que acontece, professor? Eu fiquei praticamente 2 semanas na plataforma AVA, nas aulas de psicologia, na aula de raciocínio lógico, não é? E o senhor tinha me colocado nas matérias de direito constitucional e direito administrativo, né?
Só que eu fiquei 2 semanas tentando e não consegui. E aí, com a professora Andréa, de Direito Administrativo, ela falou que eu fiquei com faltas, né? Foram Não, mais você ou menos não vai 5 ficar com falta, vai ser abonado. Eu vou conversar com... No teu caso, Michel, como Aí eu envolve ligo uma situação lá, né, particular, professor? você me contate que a Tá gente vai ok. resolver isso. Mas porque eu vou conversar com a professora Andréia e tudo, são as intercorrências que tivemos de sistema e tudo, É, e a gente está ajustando. E você não vai ter prejuízo nenhum de falta, nem de trabalho, se for necessário. A gente vai fazer um acompanhamento para você daquilo que você perdeu. ok, professor, obrigado. Tá? Aí, mas você me retoma lá no meu zap para eu cuidar isso aí para você, tá? É no zap do grupo, né, professor? Não, no meu particular. Tá bom, então. Obrigado. Tá? Você pode... Aliás, todo mundo que tiver algum problema, gente, e tudo, está aberto lá o meu WhatsApp. Se eu não puder responder na hora, eu vou responder depois. Tanto vocês podem falar comigo, quanto com a professora Magda, quanto com o Denis. Tá? Vocês podem, são os 3 canais que nós temos. E temos a Bárbara e a Priscila. Ela vai estar ali nos dando o apoio e tudo. É claro que nesse novo momento de pandemia, distância e tudo, nós também estamos aprendendo uma situação dessa. São contingências que a gente está vivendo e que a gente tem que se adequar e tudo. Estamos adequando. É igual hoje, por exemplo, eu me programei aqui 8h30, aí o sistema não entrava, eu estou gravando do escritório, passou um caminhão na rua ali e derrubou o fio da internet. Então, tive toda a situação. E aí começou a chover. Professor, cadê o link? Cadê o link? É claro, eu marquei, tem que ser cumprido e tudo. Mas são coisas que a gente vai gerenciar. Bom, a Adriana respondeu a sua pergunta em relação à avaliação? Sim, professor. É só É, falar o que você falou agora. Eu acho que, na verdade, todo mundo ficou confuso, porque como sabia que não ficou a matéria era EAD, não estava entendendo que era só um dia para o senhor tirar as dúvidas. isso. Não, e foi que eu conversei também com o Deusimar, que é o coordenador da plataforma, porque na EAD não é previsto esse tipo de inserção. Normalmente o curso é mediado pela internet, o aluno está lá, ele faz, posta, ele manda os trabalhos e não tem esse contato com o professor. Eu falando com o Deusimar, falei, Deusimar, é necessário, na disciplina EAD, que se tenha, pelo menos, esse contato, sempre num processo de abertura, até a turma de vocês foi exemplo disso. A gente está mexendo em tudo, em função dos questionamentos que vocês fizeram, porque colocava-se EAD, o aluno não tinha contato, aí ficava perdido. Quando é uma disciplina que congrega profissionais de várias áreas, a coisa fica mais difícil, né? Tem que ter esses esclarecimentos. Eu, Isso professor, realmente eu faltou. particularmente acho que essa matéria tinha que ter presencial, porque eu acho que ia ser muito top a gente conversar, dissertar. Eu acho que, é como você falou, é uma matéria de introdução que realmente vai ampliar a nossa visão em relação a tudo, porque realmente a gente precisa mesmo entender. É o nosso dia a dia, a gente se depara com muitas coisas que às vezes não sabemos resolver. Exato. E essa matéria deveria ser online para nós. Mas a Porque gente EAD vai... fica muito no vazio, muito no vácuo. Você tem que ler muito. Exato. E a gente vai pensar para o semestre mexer nisso, né? Ter lá os momentos. Mas, como ela está rodando em EAD, não tem como transformá-la, porque isso mexe com a vida de todo mundo. A gente vai adequando com os nossos encontros, às vezes ao sábado, e sempre que for necessário. A gente vai fazendo isso com vocês e vai equalizando. A ideia aqui, gente, não é reprovar ninguém, é trazer o conhecimento. Eu ensinar alguma coisa com vocês e também aprender
com os profissionais das várias áreas. Ninguém sabe nada, sabe tudo. Está todo mundo aprendendo. Tem a diferença entre eu e vocês é que eu percorri alguns passos num pedaço de conhecimento. Né? Então, aqui todo mundo tem algo a acrescentar, a trazer e tudo. Essa que é a nossa história. Eu vou passar, então, para falar um pouquinho da disciplina, uma meia horinha e tudo. Eu acho que estão esclarecidos os pontos, né? E hoje, quando eu sair daqui, eu vou continuar trabalhando, porque eu tenho que postar no sistema, fazer os exercícios, não tem lá um assistente, eu tenho que pegar, digitar as questões, colocar lá no Moodle para vocês, e tudo. Cada meia hora de aula significa que você, Ariana, que está assumindo aí a nobre missão de ensinar, né? Os professores estão minguando neste país, e tudo, é uma das profissões mais nobres, saiba você que você terá muito trabalho pela frente. É verdade. Não é uma profissão nobre. Eu estou no magistério há mais de 30 anos, porque eu gosto, porque eu faço. Se Deus me perguntasse de novo, você vai nascer, qual profissão que você quer ser? Eu escolheria de novo ser professor, e tudo. É uma coisa que eu faço. A gente se surpreende e se encanta com o sucesso dos nossos alunos. Você encontra, já tive aluno aqui que era frentista de posto de gasolina e hoje está na Receita Federal, um dia estava andando aqui, parou um carro, e tudo, foi ver, era um rapaz que estava na presidência da República, e tudo. E acordava 4 horas da manhã. Então, a educação, ela tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas, de transformar o mundo, de reconstruir um mundo melhor. Então, é uma nobre missão ali. E da minha parte, eu estou aqui para contribuir, para colocar um tijolinho lá na formação de vocês, que vocês sejam profissionais brilhantes, que realizem todos os sonhos. Se quer ser um juiz, vai ser um juiz. Quer ser um professor, seja o melhor professor, um psicólogo, um enfermeiro, pessoal da área da saúde, né, que a gente viu tanto que foi importante, está sendo importante para todos. Essa que é a nossa ideia. No curso de introdução ao direito, é despertar isso em vocês. Igual as disciplinas de filosofia, de psicologia, elas trazem isso. Né? Essa que é o nosso propósito. Quanto à nota, pessoal, não se preocupe muito com isso, não. É igual ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência de um bom trabalho. Isso vai acontecer. Bom, vou falar um pouquinho da disciplina. Para isso, eu vou lançar a mão aqui de uma tela. Coisa rápida. Só um minutinho que eu estou tentando abrir. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Eu tenho uma aula virtual. Quer falar? Eu tenho uma aula aqui. Tchau. Bom, voltamos aqui. Está compartilhando a tela, pessoal? Tá, professor, tem sim. Sim, professor. Então, normalmente, quando a gente começa o curso e tudo, eu falo do professor, da expectativa, do plano de ensino, da regra de trabalho,
e uma breve introdução à disciplina. Isso a gente atualizou hoje, né? Talvez tenha faltado isso para vocês. A gente atualizou hoje. O que se pretende com a disciplina Introdução ao Direito, né? É você conhecer um pouco do histórico do direito, as principais normas, as origens do direito, né? Por que direito? E aí isso vai desde a época da sociedade, né? Quanto ao início da sociedade. O ser humano é um ser gregário, ele precisa viver em grupo. Agora, viver em grupo significa estabelecer normas, estabelecer regras de conduta, né? E quando se fala na questão do direito, nas mais diversas eras, o ser humano ele buscou, né, explicação, né? Ele fez regras desde quando você vai desde os tempos bíblicos, né, no direito, você tem lá, começa com Moisés trazendo o quê? As regras, as tábuas, os 10 mandamentos, né, e tudo. E você tem uma época que o direito era algo divino. O Hermes, no tempo, o hermetismo, Hermes era o que? Era considerado um deus grego, que era o que? O mediador dos conflitos entre Deus e o homem. Quando se fala na questão da lei, da norma, da regra, a gente precisa compreender o espírito da lei. O que está por trás daquela lei? A gente sabe que o direito também é um eterno vir a ser, é uma perseguição ao modo ideal. Você, por exemplo, quando se comenta hoje a questão da escravidão, né? Se fala a questão da escravidão, há pouco mais de 100 anos, né? Há pouco mais de 100 anos, falar em escravidão era algo normal no país. Só um minutinho, pessoal, tem que atender. Alô? Ah, tá. Jorge, o rapaz da geladeira está aí. Pessoal, desculpa, sábado, né? São as coisas que a gente tem que resolver. Nós voltamos lá. Então, toda vez que se fala na concepção do direito, né, e tudo, você tem que entender o espírito das leis. E eu estava falando da própria escravatura. Se você falar, por exemplo, em 1800 até 1888, neste país era permitido ter escravo. E era legal você falar, eu quero comprar um escravo. Você ia lá e comprava um ser humano escravizando outro ser humano. Então, o que era lei correto, naquele momento, hoje não é. Hoje abominamos. E mesmo assim, depois da feitura de uma lei, tem gente que fala, tem lei que pega, tem lei que não pega. Você pensar, por exemplo, que em 1910, já passado a escravidão e tudo, nós tivemos na Marinha do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, uma chamada Revolução da Chibata. 80% dos marinheiros militares eram negros, de origem negra. E tinha uma casta, brancos, homens brancos, que comandavam homens negros da Marinha. E quando alguém descumpria uma regra, uma norma, ele era punido com a chibata. Era
era como vocês conhecem uma chibata, a ponta, um chicote. Chegou um ponto que a pessoa foi chicoteado, né? Várias vezes, ficou 2, 3 dias, e teve uma rebelião da chibata. Colocava um elemento de tortura, e eram profissionais, eram irmãos brasileiros que estavam lá. Quando foi o Marechal Hermes da Fonseca, na época, pegou e falaram que ele ia executar, e não executou, e tudo, e um ano depois, não vamos punir ninguém. Aí teve uma nova rebelião e executou 1.200 homens. E o líder da rebelião, pouco tempo depois, ele faleceu com 89 anos, e levou muito tempo, ele foi proibido de exercer a sua profissão, e só no final da vida que ele teve lá a aposentadoria de 79 aos 89 anos, mas não como marinheiro e tudo. Então, esse país, quando se fala na questão das normas, das leis, elas vão mudando com o tempo. O direito é um eterno vir a ser, e é fruto de muita luta. O que é justo? O que é correto? Não é? O que é um equívoco em termos de lei? Então, são essas coisas que a gente levanta. É legal? É moral? Não. A gente se pergunta. O direito, você vai para Hans Kelsen. Ele coloca, um grande pensador e tudo, um jurista austro-americano, um dos mais importantes do mundo do direito, ele colocava que o direito era fruto de normas, regras estabelecidas, e quem descumprisse essa regra teria que ser punido. E colocava que o direito, você tinha numa ponta a regra, a norma, a conduta, e na outra ponta você teria o cumprimento dessa regra, dessa norma, dessa conduta, e quem não cumprisse, você estaria sujeito à sanção, à punição. Então, o direito no pensamento de Kelsen, seria a questão da conduta, e da norma e punição. O ser humano, para viver em sociedade, em conjunto, ele precisa de regras, e quem descumprisse esse ordenamento, ele estaria sujeito a sanções impostas pelo Estado, de forma coercitiva até. O Estado pode matar e tudo. Quando você vai, por exemplo, na área penal, você tem no direito 4 pontos, 4 grandes elementos no direito penal. Você tem o agente, que foi causador, fez um delito, um estelionato, um crime, ele está sujeito a uma ação penal. Você tem numa ponta o delegado, que vai conduzir um inquérito policial, que é inquisitivo, não se admite o contraditório. Olha eu falando do contraditório, da ampla defesa, porque, de um lado, o processo de persecução penal, você tem o Estado querendo punir, querendo impor, e na outra ponta você tem o agente querendo lutar pelo bem maior, os bens maiores do indivíduo, a sua honra, a sua liberdade e o seu patrimônio. E o Estado querendo cercear a sua liberdade. E ali há um travamento, uma luta. Você tem, de um lado, o delegado, os agentes de segurança, conduzindo o inquérito policial. Na outra ponta, você tem o Ministério Público fazendo o dono da ação penal, fazendo a denúncia contra o indivíduo. Você tem o juiz regulando toda essa situação, e, por fim, você tem a figura do defensor, do advogado, para contrapor, falando, olha, ele fez aquilo ali,
ele cometeu, ele roubou lá, furtou, sem grave ameaça, sem violência e tudo, e em função das condições sociais levaram aquele indivíduo, você tentando atenuar para o indivíduo resistir à privação da sua liberdade, que seria o bem maior que o indivíduo tem, o ir e vir, o livre pensar. Mas quando se fala em liberdade, é claro que você tem uma questão social envolvida. Até que ponto o indivíduo é livre? Quando você ter uma abolição da escravatura e o indivíduo ser realmente livre, né, em ter o mínimo para subsistência. Então, o direito, ele permeia grandes paixões, grandes revoluções, grandes contradições. E é nisso que a gente se propõe, enquanto pensar livremente o direito, em todas as áreas, em todas as profissões. Essa que é a lógica da nossa disciplina, né? Você permear tudo isso. Direito, você tem o ato e o fato jurídico, né? O fato jurídico, ele não tem, muitas vezes, uma intervenção humana. De um terremoto, a situação, você ser parente de alguém, você é parente, né? E o ato jurídico, sim, você pressupõe intervenção humana. Você pode, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É até bíblico, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Às vezes é até permitido, né? Mas nem tudo me convém. Então, o que é o direito? O direito está no campo das ciências sociais, né? É mais amplo. O que é direito? É filosofia? É escola de vida? O que se fala quando se pensa no conceito de direito? É algo que eu uso, é a interpretação das leis? É doutrina? Não é? O que é direito? Para que serve o direito? E aí a gente tem várias escolas filosóficas, né? E eu poderia passar por vários pontos. Eu poderia falar, por exemplo, quando a gente vai para o conceito de direito, professor, direito é algo divino, né? Eu tenho que, se eu não fizer isso, a mão do Ser Supremo, seja qual for a sua crença, eu vou sentir o peso da mão suprema e tudo, se eu não cumprir aquilo ali. Tem gente que fala direito à questão moral. Ah, não, eu faço porque é certo, porque é errado. Xingar pai e mãe não é correto. Você pode até xingar, mas como é que eu vou ser visto pelaquela sociedade? Eu vou ser aceito, eu não vou ser aceito e tudo. Tudo são questões de direito. Direito pode ser jurisprudência, né? Eu chegar, olha, já foi julgado e tudo, foi tratado dessa forma, mas o direito é um eterno vir a ser. Então, se eu for só pela jurisprudência, se eu pegar lá no século passado, eu poderia ter um escravo. Ah, não, direito é consuetudinário, costumes, né? Em determinada sociedade, o costume ele vai imperar e tudo. Direito é analogia, né? É aquilo, de forma análoga, eu vou interpretar o fato. Não está previsto em lei, mas tem semelhança com aquela situação e tudo. A partir daquilo ali, eu vou inferir, né? A direito tem um papel de igualdade e tudo, e ele possui um lado integrador. Quando eu falo em direito, eu tenho vários conceitos, né?
Direito é aquilo que é reto, que busca o equilíbrio, né? Jus, class, do latim clássico, justiça, do latim popular, direto, reto, conduta reta, conduta correta. Mas o que é conduta reta também vai depender da sociedade e tudo. Direito é uma balança, né? É o equilíbrio, uma espada que sustenta a balança e que garante pela força ou pela sanção o cumprimento das normas jurídicas. Então, tem uma espada, a figura simbólica de uma espada e de uma balança, porque vai garantir pela força o equilíbrio social, a paz e a harmonia social e tudo. A sociedade, ela não pode perecer, né? Onde houver direito, aí vai estar o que é a sociedade. E onde está a sociedade, onde está o direito? Em todas as profissões, em todas as áreas. Os romanos foram os grandes juristas da humanidade. A sociedade e direito, ela vai existir e coexistir. Então, direito e moral. Tem normas, por exemplo, que não estão lá no direito. Qual que é a diferença de direito e moral? A cortesia, a educação, a disciplina, são normas comportamentais. E aí está a grande diferença entre o direito. A pessoa, por exemplo, na vida diária, ela, com temor a Deus, ela respeita os princípios cristãos. Ela não está lá olhando uma sanção deste mundo, mas uma sanção que vai além deste mundo. Uma reprovação por parte da sociedade. Como é que você é visto? O jovem, como vai participar de um grupo, para os pedagogos, né? E tudo. O indivíduo, às vezes, não tem dinheiro para se alimentar, para comprar 1 quilo de carne, mas ele vai lá e compra um tênis que custa R$1.500, em 10 parcelas, porque ele quer a aceitação no seu grupo, né? Ele quer fazer parte daquele grupo social e tudo. Né? O direito, ele não possui esse poder de sanção, mas às vezes ele vai além. Quando um juiz decreta, por mera função educativa, eu vou aumentar a sua pena em 1/3 e tudo, porque eu quero servir de exemplo para a sociedade, para o povo de uma forma geral. Bom, interrompi aqui um pouco para ouvir vocês. Fiquem à vontade para participar, para perguntar. Ariana, Tiago, Michel, Miller, enfim, fiquem à vontade. Professor, Pois não. o assunto direito eu acho excepcional, extraordinário. É meu desejo mesmo de cair nessa área do direito, né? Sempre tive esse desejo de conhecimento na área de direito, a gente está, né, tendo conhecimento. Mas, professor, assim, o direito, ele nos traz, assim, abrangência em muitas áreas que o direito exerce. Sim, o direito, ele vai permear a sociedade. Sociedade e direito estão presentes em o direito vai estar presente em todas as áreas. Tudo. E quanto mais você ler, mais você estudar, né? Por exemplo, estudar
a história da sociedade brasileira. Você vai ter condições, o direito, através da dialética, defender um indivíduo. Se você conhece bem de um povo, de uma sociedade, de uma região e tudo, você vai levar num processo de defesa que é a argumentação. Existe a norma. A norma é um eterno vir a ser. E ela vai mudando com o tempo, com os costumes, com a doutrina e tudo. Não significa, por isso que se fala, olha, nada é definitivo. E quanto mais você estuda o fenômeno e tudo, mais você vai, eu diria, você vai compreendendo menos. Mas é muito importante se aprofundar e você entender a dinâmica social. Vai estar presente em tudo. No ato de educar, no ato de estar trabalhando com saúde, com política pública, com economia. É igual eu diria também economia. Vocês têm uma disciplina de economia. É fundamental para que a gente não seja uma marionete do sistema. Para que 90% que passa na televisão é enganação. Para você ter um senso crítico, e isso se faz através do estudo, da leitura. Não é só o direito. O direito é muito importante. São todas as áreas. É você buscar a busca incessante pelo conhecimento. O direito é um dos elementos. Um elemento muito importante, diga-se de passagem. Porque vai mexer nos 3 grandes fortunas do indivíduo. A sua liberdade, a sua honra e o seu patrimônio. Uma vez, professor, eu vi falando uma frase interessante. A pessoa tem que andar com a Constituição de um lado e com o jornal do outro. Eu achei interessante, porque aí ampla tudo, né? O conhecimento, mais abranger mais o que está acontecendo no mundo, né? Na cultura, na sociedade, em tudo, né? Então, isso abrange tudo isso aí. E mais do que isso, pessoal, é se posicionar. Se posicionar de uma forma correta. Isso eu não estou falando aqui de partido político, nada disso. Estou falando de se posicionar dentro daquilo que você acredita. Porque, por exemplo, eu posso ter um posicionamento muito de direita. O que é direita, o que é esquerda hoje? As coisas vão misturando, né? Eu posso ser lá da Margaret Thatcher e tudo, e ter um posicionamento bem de esquerda e tudo. Mas o debate, o diálogo, né, é que vai nascer o quê? O crescimento e tudo. Nós chegamos aqui numa situação de conflito, nessa disciplina, muitos alunos, muitos interesses e tudo. Eu querendo a mesma coisa que vocês querendo a mesma coisa que eu. E a partir do diálogo, do entendimento, a gente chega o quê? Num ponto comum, que seja bom para todo mundo. E tudo. O propósito é esse. Então, se você, por exemplo, o país hoje, a gente está vivendo o quê? Uma briga, de um lado, puxa para cá, para lá. Se a gente ficar nessa eterna briga, as coisas não vão fluir, só vão para o buraco. Quando se fala no profissional, principalmente no profissional do direito, que está ali para mediar e solucionar conflitos de toda a natureza, ele tem que trabalhar nele mesmo esse papel. E tudo. Um escritório de advocacia, pessoal, é um antro de problema. Todo mundo que tem problema procura lá o advogado. E tudo. Um psicólogo está ali para ajudar as pessoas. O pedagogo está ali para trazer para as pessoas o que elas têm de melhor. O médico está ali para tratar. E tudo. Então, todos são importantes nesse processo e tudo. E principalmente, é claro, eu vou puxar um pouquinho para o direito, porque eu também, Michel, como você, eu me apaixonei pela questão do direito, depois de muito
trabalhar em outras profissões. Eu notei que faltava algo. Meu primeiro curso foi administração e matemática. Eu dei aula de cálculo integral e diferencial durante 18 anos. Limite, derivada, integral. Eu tenho livros publicados na área de exatas, inclusive no exterior. Depois eu fui para a pedagogia, porque eu senti que faltava algo nesse processo de ensinar e de aprender e tudo. Depois eu fui para a contabilidade, porque era do Banco do Brasil. E, por fim, eu fui para o direito. Isso já lá próximo dos 40 anos. Né? E me apaixonei com o direito. Mas, para poder entrar no mundo do direito, eu trouxe toda aquela bagagem dos outros cursos. E eu notei que é um curso que as pessoas deveriam fazer, assim como a administração também. Quem está no magistério é pedagogia, não tem outra. Mas, para a vida, todo mundo deveria passar pelo curso de administração e pelo curso de direito. Você teria uma outra postura. Não sei se é mais correta, mas é a que eu considero mais adequada. Né? Michel, é isso aí. Você tem uma vida toda pela frente. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos e tudo. Eu ainda penso em fazer, com a metodologia EAD, ela nos propicia muita coisa, né? Eu quero ainda fazer um curso de filosofia. Eu vou voltar para a sala de aula para estudar filosofia, que eu acho que também faz parte de tudo nesse processo. Eu acho que é importante. Bom, gente, eu dei uma geral, não vou trocar o slide todo, eu vou preparar algumas questões para vocês, vou procurar clarear a disciplina, eu peço desculpa pelo que não ficou adequado, quanta coisa não anda, é culpa da gente também, né? E o nosso propósito é que a coisa flua, né? E tudo, tá? Ok, pessoal? Algum ponto, alguma coisa? Só agradecer mesmo, professor. Uma aula maravilhosa, viu? Eu também que estou querendo seguir na área do direito. Para mim, essa aula hoje foi bem explicativa e me deu mais força para seguir nessa área. Obrigada, Legal. Viu? Coisa bacana. Eu vou gravar outros momentos aqui e a gente, sempre que for necessário, já vi que a gente tem uma liderança aqui, a Ariana, viu, Ariana? Você, como futura professora e tudo, tome a frente do processo e tudo, para integrarmos e fazer um curso bacana. Hoje era para estar mais gente, eu entendo que sábado o pessoal trabalha, né? Tem gente que, quem é da área do comércio, às vezes só tem um sábado, né? E tudo, mas eu estarei aqui sempre à disposição para conversar com vocês, ou gravando, ou no melhor horário, tá? E tudo. E eu agradeço muito a presença de vocês, e o questionamento foi muito importante para mim, até para rever posicionamentos. E tudo. É importante esse tipo de coisa. Do conflito nasce o crescimento. Ele é necessário. Professor, também obrigado, né, pela explanação do senhor, né, abriu muito leque aí na área do direito, e vamos aí, vamos caminhar. Se Deus quiser, nossa turma aqui vai ser uma bênção, viu? Ainda vamos aprender muito, se Deus quiser. Obrigado, professor. Tenha um bom dia para o senhor e para toda a turma aí. Obrigado, pessoal. Até mais, então. A gente está terminando por aqui. Um bom sábado, um bom feriado a todos. Até mais. Até mais, professor. Obrigada. Até mais, professor. Obrigada.